O skate ele surgiu lá pela década de 50 e a cada geração ele tem conquistado novos praticantes. Basta dar uma volta aí nas praças de Goiânia que a gente vê uma galera jovem andando de skate. O skate também tem uma forte relação com a música, com a juventude e com movimentos sociais e, por que não, também com o audiovisual. Por isso, o enredo dessa semana está aqui na Praça Cívica com o Rafael Gustavo, que é produtor de uma série de TV que vai falar sobre skate, chamada Meu Skate Não É Enfeite. É isso mesmo, Rafael? É isso. E de onde que surgiu essa história? A ideia ela partiu de um edital que abriu da Ancine, em parceria com o BRDE e com a EBC, para gerar conteúdos para as TVs públicas do Brasil. E uma das linhas às quais eles queriam um conteúdo é algo que falasse sobre a luta de um coletivo de jovens da periferia. E para isso a gente teve a ideia de usar o coletivo AMS, que é a Associação Municipal de Skate, como coletivo principal da nossa série. Né? Eu citei agora há pouco, falando que o skate ele tem uma relação muito próxima, né, com movimentos sociais e principalmente com a juventude. Isso se passa nessa história? E o skate ele já tem esse lado social, como você falou, muito forte. Essa coisa do saber cair, saber levantar, né? Tem várias coisas positivas assim que passam. Esse edital ele está financiando essa produção. Sim. Como que você percebe a participação de um edital como esse, alavancando o audiovisual com temas de relevância igual essa história, Meu Skate Não É Enfeite? É fundamental, né? Esse financiamento público do audiovisual ele é fundamental para que o mercado mesmo, que se transforme em um mercado cada vez mais forte e possa um dia andar com as próprias pernas, né? sem necessitar. Por enquanto é algo fundamental e na esfera nacional a gente tem bastante incentivo, assim, espero que nas esferas estaduais e municipais isso venha a acontecer também. Né? Sobre a produção, como que aconteceu a seleção do elenco? A gente tinha alguns personagens bem próprios, assim, que precisavam de perfis bem característicos e a grande maioria precisava saber andar de skate e saber andar bem de skate. Então nós realizamos 3 testes de elenco. No primeiro teste a gente conseguiu selecionar 3 personagens masculinos e a nossa dificuldade maior foi em cima das personagens femininas, que mandassem bem tanto no skate quanto na atuação. Mas a gente conseguiu fechar um elenco bem interessante, assim. O elenco ele mescla atores e não atores, né? Sim. São pessoas da comunidade, pessoas que frequentam esses espaços onde a história acontece. Como que é essa relação, como que é esse trabalho com esse pessoal que não é ator? Assim, a gente sempre trabalhou com essa mescla, né? A Noisecta Produções, que juntamente com a Canfilmes, que está produzindo essa série, a gente sempre teve essa parceria e sempre trabalhou com essa mescla de atores e não atores. É algo que a gente acha fundamental, assim, bastante interessante até para dar oportunidade para pessoas que não têm, né? E a gente traz os atores mais também para ajudar nessa formação dos não atores, mas a gente sempre tem dado sorte, assim, a gente consegue pessoas bem comprometidas, pessoas que querem mesmo. Sou Wesley Rodrigues, né? Sou formado em design gráfico, mas escolhi a animação como profissão, assim, mas também faço ilustrações de livros, faço outras coisas assim também na parte editorial. Já trabalhei com ilustração de jornal, coisas desse tipo. O ilustrador é aquele cara que digamos, faz texto com imagens, vamos colocar dessa maneira, né? E o animador é aquele cara que utiliza da ilustração, do desenho, né, da pintura, para poder criar vida para desenhos, né? Colocar esse desenho em movimento, né? Contar histórias através de imagens em movimento. Eu acho, cara, que na essência eu sou um desenhista, sabe? Assim, tudo que eu penso, tanto é que quando eu vou escrever as minhas histórias, dificilmente eu pego um roteiro ali e já vou escrevendo o texto, né, de cara, assim. Eu gosto de desenhar bastante, tipo, testar materiais, pintura. E, essencialmente, toda a narrativa que eu pretendo criar, ela parte inicialmente do desenho, assim. Né? Então, eu me julgaria que eu sou um desenhista, assim, sei lá, pintor, talvez. Né? E aí eu adapto tudo isso para aquilo que eu estou querendo dizer com a animação. Eu acho que o filme que mais teve sucesso, assim, desde que eu comecei, assim, que teve mais visibilidade, foi o Faroeste, né? Que é um curta autoral, assim, que
sei lá, acho que ele deve ter uns 18 minutos de duração, que inclusive também foi produzido ali pela Márcia, né, pelo Márcio. E aí o Faroeste eu comecei ele brincando, eu nem sabia que ia virar um filme, eu chegava em casa assim, eu falava, eu quero descansar, vou inventar um negócio maluco aqui. E eu não tinha roteiro, não tinha nada, e fui animando, assim. Na hora que eu vi que tinha alguma coisa ali, eu apresentei a ideia, né, pra Márcio, pro Márcio, que resolveram produzir o filme. E a gente foi levando isso pra frente, assim. Tanto que, na época, eu queria fazer um negócio mais rápido, mais simples, que eu nem fiz traço, sabe, assim, pra depois colorir. Eu já fui fazendo direto com cor, né, e sempre com 24 quadros por segundo, né, que é o tanto de frames que você precisa pra fazer um segundo no cinema. Mas normalmente o que eu gosto de fazer é utilizar pintura a óleo sobre papel para pintar cenários, né, e a animação mesmo eu faço de maneira digital, porque antigamente a gente fazia em papel e tudo, e eu acho que hoje em dia, para mim, em termos de produtividade, funciona melhor no computador. E, essencialmente, meu trabalho vem do desenho e eu quero fazer esse desenho se movimentar, então eu parto por esse lado, assim, e o mais artesanal possível, mesmo utilizando o computador, né. O Enredo Cultural vai para um rápido intervalo e no segundo bloco tem o FG na Cidade, Cinefilia e ainda hoje tem mais bate-papo sobre a série de TV Meu Skate Não É Enfeite. Não saia daí! Agora vamos com o UFG na Cidade para conhecer o espetáculo Cartas de Frida. O espetáculo é baseado nas cartas de amor da artista plástica Frida Kahlo. Então a gente pegou esse tema, lógico que tem os nossos amores também, cada pessoal, e a gente foi montando o espetáculo. É composto dos meus alunos de dança contemporânea e da Ingrid Costa, que é minha aluna e que também dá aula. Todos os alunos que vão entrando vão aprendendo e também vão participando. Hoje, nessa temporada, tem 2 já que não estreou ano passado. Então, eles voltaram a fazer aula comigo, estão aprendendo e tem mais 5 aprendendo espetáculos. E a gente, cada vez que vai apresentando, tem mais novidades. Então, essas cartas foram escritas mês a mês, porque cada mês é uma aula, uma preparação diferente, e ia acontecendo a montagem das coreografias. Então, como ela escreveu as cartas, tudo que ela sentia, ela escrevia, a gente também escreveu. Então, a proposta foi, olha, todo mês vocês vão escrever. Teve gente, você vê, que não quis escrever, desenhou, é o que estava sentindo. Também tem os figurinos, eu desenhei o figurino, mas quem foi atrás de tecido, da pesquisa de tudo, junto com a costureira, foi a Renata, que é minha irmã, Renata Caetano. Tanto é que ela fez as cabaças, vestida de Frida. Então, assim, ela pegou o artesanato e fez. Então, a gente expôs tudo e também, o ano passado, o Grupo Contemporâneo fez 10 anos. Então, a gente expôs todos os banners dos outros espetáculos também aqui. Meu nome é Sandro de Oliveira, eu sou professor de cinema da Universidade Estadual de Goiás e nós estamos aqui nessa parada de cineastas brasileiros falando sobre o experimental e muitas das questões que movem o cinema nacional. E hoje eu gostaria de falar para vocês de um cineasta que eu tenho um apreço muito grande pelo papel que ele sempre teve na cinematografia nacional. O nome dele é José Mojica Marins. O título do filme que vocês
levarei a sua alma! O Mojica, como todo mundo chama, ele foi o criador de talvez um dos poucos personagens na cinematografia brasileira que tenha sobrevivido talvez até o próprio cineasta. Sobrevivido no sentido de que tenha tido uma notoriedade maior que os seus próprios filmes e o próprio cineasta. O Zé do Caixão. O Zé do Caixão, na verdade, foi uma criação inacreditavelmente irreverente do José Mojica Marins. Como todo mundo sabe, ou como algumas pessoas sabem, o Mojica ele gravou, ele produziu alguns filmes no final dos anos 50 e no começo dos anos 60 que não foram assim que não tiveram tanto sucesso. Como diretor experimental que era, ele precisava criar modos de produção para poder dar conta da inacreditável dificuldade que era e que sempre foi produzir no Brasil. As histórias sobre os filmes do Mojica são absolutamente deliciosas. Uma delas que eu vou compartilhar com vocês talvez seja uma das lendas do cinema nacional. O Mojica tinha lançado um filme no começo dos anos 60 e havia nos cinemas de São Paulo um blockbuster. Ele pediu para algumas pessoas se infiltrarem na fila do cinema e dizerem que havia um ótimo filme na outra sala de cinema e levou algumas pessoas para essa outra sala. Isso, na verdade, eu acho que são lendas do cinema nacional, mas fica aí para registro e para memória. Na verdade, o Zé do Caixão, ele nasceu num filme chamado A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 1963. E ali, nesse filme, você pode ver todas as marcas e as características que o José Mojica Marins carrega em quase toda a cinematografia sua. Ele experimentava muito, por exemplo, com a encenação dos atores. E essa encenação, ela tinha que ter uma relação muito especial com os cenários que ele criava nos seus filmes, porque, como por exemplo em A Meia-Noite Levarei Sua Alma, se a gente notar um pouco, os planos dos filmes, desse filme particularmente, eles são muito fechados, porque ele não tinha um cenário muito bem terminado, muito grande. Os planos de conjunto e os primeiros planos prevaleciam no seu cinema em relação a planos gerais e planos muito abertos, porque ele não tinha dinheiro para fazer um cenário que fosse maior. Mas assim mesmo, dentro dessa precariedade material que permeia o cinema nacional, ele conseguia fazer filmes absolutamente populares. E talvez o que ele carrega mais na sua cinematografia é o inacreditável carisma do personagem Zé do Caixão. O que mais interessante o Mojica traz como lição para nós é que dentro de uma fantástica, incrível adversidade, ele conseguiu fazer cinema e sempre fez cinema no Brasil. Então eu acho que isso é uma lição para os novos cineastas e audiovisualistas que estão nos assistindo agora e até as pessoas que estão pensando em ser cineastas e produzir cinema no Brasil. A adversidade muitas vezes pode criar obras de arte. Foi exatamente isso que aconteceu com José Mojica Marins. Eu gostaria então de me despedir de vocês falando desse grande cineasta. Eu gostaria que vocês continuassem a assistir os filmes dele, né, em outras oportunidades. Até mais, tchau. No último episódio, nós estreamos aqui no Enredo Cultural um novo quadro, o Dicionarte. Essa semana, o artista Mário Cavalcante vai nos trazer curiosidades sobre tintas. Olá, meu nome é Mário, eu sou professor de História da Arte e da Imagem da Faculdade de Artes Visuais da UFG. E hoje estou aqui para falar um pouco sobre dos materiais da técnica de pintura, né? Uma técnica que a gente conhece e acompanha toda a história da arte desde os seus princípios, né? Desde da pré-história até os dias de hoje. A pintura é feita basicamente
de tinta. As tintas, elas acompanham a pintura desde os seus princípios, como eu falei. Mas a partir do Renascimento é que essas técnicas começam a se modificar, né? Esses tipos de tinta e os próprios resultados que você obtém com isso. Lá em meados do Quattrocento, do Renascimento europeu, dois irmãos artistas criam uma técnica que é a técnica da pintura a óleo. Essa técnica ela vai acompanhar todo o desenvolvimento da história da arte até os dias de hoje. Ali por volta com a industrialização, com a modificação, né, com a Revolução Industrial, alguns hábitos da pintura começam a acontecer. Porque até o século XIX, até o desenvolvimento, a industrialização e a Revolução Industrial, os próprios artistas eram quem fabricavam as suas tintas, né? Eles iam para dentro do ateliê e ali eles produziam. Com a criação do tubo de tinta, os artistas podem ir para a pintura ao ar livre, né? Então isso foi uma mudança de paradigma que ocorreu na prática de muitos artistas, que é essa coisa da pintura ao ar livre, né? Que influenciou a mudança de hábito e também o próprio estilo da pintura que esses artistas criavam. E aí você tem uma infinidade de mudanças que ocorreram com a industrialização, né, com a Revolução Industrial. Já lá em meados do século XX, com a criação da tinta acrílica, também ocorre uma outra mudança, né, ou até mesmo com esmalte sintético, no caso do Jackson Pollock, da pintura da action painting, né, tintas de mais fácil aplicabilidade, de secagem mais rápida. E você tem outros tipos de tinta. Por exemplo, você tem a tinta aquarela, que você pode trabalhar em superfícies diferenciadas, no caso papel, e ela é também à base d'água. Você tem a tinta guache, você tem o nanquim, a tinta nanquim, que são tintas que você pode trabalhar à base d'água e numa superfície diferenciada, que não seja a tela, que é a superfície do papel, que é o suporte do papel. Então, enfim, assim, você tem aí uma infinidade de possibilidades. Eu, como pintor, gosto de experimentar todas. Venho trabalhando muito com a tinta acrílica, abandonei um pouco o óleo, porque o óleo é uma tinta que tem alguns problemas relacionados à toxicidade, né? Então você tem algumas cores que tem zinco, que contém titânio, enfim. Inclusive tem até um caso famoso do pintor Portinari, né, que veio a falecer justamente por conta da intoxicação. Então assim, eu opto mais pela tinta acrílica. Por quê? Porque ela além dela ser à base d'água, ela tem uma secagem mais rápida, a sua aplicabilidade, o seu uso é muito mais fácil, e como eu pinto de uma maneira muito rápida, eu prefiro a tinta acrílica, né? Mas isso aí varia de artista para artista. Como que o skate foi parar na sua vida? O skate, ele teve projeto inicial na minha vida acho que eu tinha uns 13 anos de idade. Meu irmão tinha um skate em casa, eu via ele, brincava às vezes em casa, só que a gente foi em um evento, em um campeonato, e ele deu vontade de voltar a andar. E quando eu fiz 14 anos, no meu aniversário, eu ganhei realmente o skate dele, montado, ele que me deu de presente. Então, a partir daí, a gente começou a andar. Entendi. E o skate, ele tem essa capacidade aí de reunir a galera, de formar amizades, como que é isso? Tem demais. O skate, principalmente o skate em pista, o street na pista mesmo, a gente conhece muita gente, então tem aquela amizade, aquela união de amigos, vamos marcar um rolê, de dar um street na rua, então envolve muito. Campeonato também ajuda bastante
a criar um laço de amizade fortíssimo. Uhum. Hoje a gente vê que cada vez mais tem uma galera andando de skate, anda lá na região onde você mora, região noroeste, Goiânia, tem outros espaços que o pessoal está ocupando. Mas o skatista, ele ainda é marginalizado pela sociedade ou isso já mudou? Não, mudou bastante, diminuiu bastante o preconceito, mas ainda tem fortíssimo, principalmente quando os skatistas vão pegar ônibus ou então algum espaço público, né? Ainda tem isso fortíssimo ainda, mas quebrou bastante. Uhum. Essa série de TV, Meu Skate Não é Enfeite, você acha que ela colabora para acabar com esse preconceito aí, diminuir? Colabora, ainda mais porque vai passar em TVs públicas e, né? Então, assim, a gente chama bastante nossos amigos, família, quem a gente conhece para assistir a série. Então vai mostrar que skate não é coisa de vagabundo. E ele realmente é algo que, além de nos trazer alegria, ele vai quebrar bastante no quesito social. Você é skatista e agora atriz. Como está sendo essa experiência aí de ser atriz? Então, minha primeira atuação, nunca fiz curso de teatro nem nada. E para mim está sendo uma experiência única, né? Primeira oportunidade que eu tive, essa é a minha primeira oportunidade de atuar. Estou abraçando com todo amor mesmo pela série. Além de ser uma em área artística em relação ao skate, que é o esporte que eu pratico. Então, assim, para mim está sendo maravilhoso. Algumas dificuldades, é claro, mas, assim, produtor, diretor ajudou bastante. Tem participado de laboratório, de ensaios? Sim, pré-produção, a gente se encontra, o elenco todo, ensaia. Maravilha. Tá ótimo, então. Muito obrigado aí, Jordana, pelo bate-papo. Bem, o enredo dessa semana vai ficando por aqui. A gente se vê novamente na próxima semana. Eu espero você.